Preciso aceitar isso. É crucial. A China já venceu. Deixo bem claro, não estou recomendando que você compre um carro chinês, ok? Tenha isso em mente. Eu estou aqui na minha garagem, onde eventualmente vou fazer um estúdio para gravar, para falar, para conversar, para o que for. Eu só acabei de começar. Mas eu acabei de publicar ontem um vídeo do Geely Courier. Foi o último que publiquei de um carro chinês. Mas toda vez que eu publico um vídeo de um carro chinês, aparece uma quantidade de gente que ainda não saiu do armário dos automóveis. Frustrado. E o que me parece é uma grande ignorância. De não saber o que está acontecendo no mundo dos carros, principalmente os carros chineses. Eu estou no mercado olhando carros chineses. Eu diria para vocês que entre 10 e 15 anos vendo carros chineses, os primeiros eram um verdadeiro lixo, uma verdadeira porcaria. Mas hoje em dia, nesse último vídeo, os comentários que tem não podem ser. Eu digo não, mas não podem ser. E eu quero esclarecer uma coisa para vocês, porque a torcida é muito grande lá fora. Então, a indústria automobilística está bombando e você está dormindo, mas dormindo mesmo. Levou mais de 100 anos para os carros que conhecemos hoje em dia chegarem a ser o que são hoje. Os chineses levaram menos de 20 anos, menos de 20. Olha a velocidade que eles vão, mas vocês continuam discutindo comigo se um carro chinês é bom ou não. Enquanto isso, o Lipion viaja em Bartos. E todos os meus motoristas nascem em cidades que você nem sabe pronunciar. Você ainda está obcecado com o Corolla de 2005 que seu tio tinha? Isso não é uma resenha. Isso não é um test drive. Isso é o que eu chamo de um aviso. Porque se você acha que o mundo automotivo ainda está nas mãos dos japoneses, dos alemães, meu irmão, você não entendeu absolutamente nada. Há exatamente uma década, por exemplo, os carros chineses eram uma verdadeira piada. Eu sei que eram mal montados, inseguros, feios, eram como uma pinhata perfeita de toda essa indústria automotiva. E o pior é que tudo o que se dizia deles era verdade, não era mentira. Era uma verdadeira porcaria, para não dizer uma verdadeira grande. Monsieur Lagrande, mas uma coisa muito importante. Você e eu criticávamos, ríamos do que faziam os chineses. Anotar vamos anotar com calma, mas anotando ien. Em vez de se ofenderem, eles evoluíam e evoluíram. Compraram Volvo, se aliaram com a Mercedes, fabricam carros elétricos para a Europa, desenvolvem plataformas que são próprias. E então todo mundo, inclusive eu, diz não porque copiaram. Não, eles não copiaram, eles absorveram e não só absorveram, melhoraram. E hoje tudo isso que há 10 anos eram memes e eram piadas, hoje são concorrência séria. Agora são rivais. Enquanto você diz que não prestam, eles vendem. Em todo o continente americano, os carros chineses vendem como pão quente. Gigi, BYD, Shanghai, Great Wall Motors. E não é porque enganam alguém. Eles fazem isso porque funcionam, por isso vendem. E ainda mais porque todos oferecem. Mas por menos. O que eu digo? Para quem grava um carro chinês. Oferecem mais por menos. Quer uma tela curva, teto panorâmico, freio automático, motor turbo, overdrive, o que você quiser. Tudo por $10.000 a menos do que um japonês que copia um alemão que está pelado não te traz nada. Então, escuta bem isso. E anota, bem-vindo à realidade, ok? E se você não gostar, não assista, mas depois não diga que eu não avisei, ok? Porque eu sempre avisei. E o principal motivo pelo qual eles não entram aqui nos Estados Unidos é porque dão medo, eles têm pavor. É aqui que a coisa fica interessante. Então você sabe mesmo por que esses carros não estão aqui nos Estados Unidos? Porque se eles entrarem, acaba a brincadeira, tudo desmorona. Não é qualidade, é medo. Medo de perder o controle, medo de competir. Sério? A BYD pode te vender um Vesuvite elétrico por $25.000. A Changan coloca sensores, coloca turbo, coloca couro, pelo preço que aqui custa um Nissan Versa básico por hora. Como resultado, bom, eles ameaçam que, se entrarem aqui, vão fazer carros 100%, bloqueiam o software deles por medo do que dizem, que os chineses estão espionando. Ok, o último drone da DJI que eu quero comprar, não posso comprar aqui. Pelo mesmo motivo, eles fecham as contas.
Não é livre mercado, é pânico. Pânico, porque aqui sempre todas as marcas acabam sumindo. É o que vai acontecer na América Latina e em todos os lugares onde estão entrando, vão acabar com todas as marcas. Todas vão embora, todas as marcas vão embora. Só vão ficar as marcas chinesas. E enquanto todos os chineses estão evoluindo, os gigantes de sempre, de toda a vida, dos últimos 100 anos, o que estão fazendo? Estão encolhendo e encolhendo e encolhendo cada vez mais. A Ford corta, a General Motors recua, a Toyota se recusa a eletrificar, a Honda se dilui. Os coreanos estão ficando para trás, pois levaram 30 anos para construir o que os chineses fizeram em apenas 5. Essa velocidade não é para qualquer um. Isso já não é mais Davi contra Golias. De jeito nenhum, Golias está dormindo e Davi tem um canhão a laser na mão, apontando. O mais triste é que, independentemente do que as marcas fazem, o carro legal é ruim e isso desmorona por si só. Preferem pagar pelo que já conhecem. Todas essas frases soam fortíssimo nas redes, mas se dissipam no ar como fumaça. Porque continuam recebendo e continuam vendendo, porque estamos apegados à nostalgia, a esse escudo que temos ali na frente. Na defesa do carro, algo que conhecemos a vida toda. E hoje em dia, os carros já não são comprados pela nacionalidade, são comprados pela eficiência, pela tecnologia, pela proposta. E se você ficar pensando, se você julgar todo mundo pelo passaporte, vai acabar dirigindo histórias? Todos os outros vão conduzir o futuro. A China não só domina o design na montagem, domina no que realmente importa hoje. O que é líquido? Célula de bateria eletrônica. Enquanto você continua aí discutindo comigo se um carro tem pedigree ou não, enquanto tudo isso acontece, eles estão fabricando o esqueleto e a alma do seu. Viu o que você vai comprar? Tesla? Já compra muitas coisas na China. Mercedes terceiriza na China. Apple está envolvida na China ou olha para lá. Quer saber quem manda nessa indústria? Segue o que se chama de silêncio. Não siga o escudo no capô dos carros. E muito menos, não venha me dizer que eu me vendi porque eu não me vendo para ninguém. Eu não trabalho para nenhuma marca, nem por nenhuma marca. Nenhuma me paga nada. Se meus vídeos não são vistos, eu cobro por eles. Porra, só estou te dizendo para entender o que está acontecendo. Outra coisa, para não repetir o que já não é verdade, porque não é verdade, observe, compare. Pense, porque enquanto você zomba, ok? E deixa comentários assim nos meus vídeos. Outros estão dominando toda a tecnologia por muito menos dinheiro. E quando você quiser entrar no futuro, talvez ele já tenha ido embora. Foi embora em um Chang'an, um Yili, um BYD. Nenhuma empresa me paga. Eu trabalho com vilas independentes, que todos têm vários carros, todos têm muitas marcas. E o que eu faço é testar os carros. Mas você nunca me viu dizendo para comprar um carro dessa marca, porque isso não é o que eu faço. Eu apenas testo os carros que os líderes me dão. Que bom, o que eu realmente vendo é a verdade, do que eu sempre vejo. Embora você, pai, goste ou não, meu canal nunca foi para fanáticos por marcas. Eu faço tudo o que vejo, tudo o que existe, é isso que eu faço, principalmente para aquelas pessoas que enxergam além de um lobo. E se você chegou até aqui, provavelmente foi por causa de um desses. Olhem os comentários que deixam para mim. Toda vez que aparece um carro chinês, eu tenho que testar tudo. Tomara que saíssem carros de luxo para eu testar também, para ver o que me diriam. Não sei quando vou terminar este estúdio para poder fazer gravações de todo tipo aqui, mas uma hora eu termino. A questão é que estou muito ocupado, não consegui cuidar bem disso, mas vou fazer isso em breve. Então, bom, de qualquer forma, isso não é uma bronca. Isso é uma lição do que está acontecendo, porque muita gente vive no armário. Obrigado por se inscrever, nos vemos na próxima.